Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e hoje vamos falar sobre a derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, o empate nos acréscimos do Internacional com o Corinthians e um pouco da seleção brasileira que volta a campo para as eliminatórias visando a Copa de 2026. Mas antes, hoje em dupla mais uma vez, mas uma dupla diferente. Vou apresentar meu querido amigo e colega Lucas Sena. E aí, Pedro, olá a todos aqueles que nos acompanham. Hoje, substituição, semana passada, infelizmente, não pude estar aqui em decorrências médicas e urgentes. Hoje, o Antônio foi convocado e terá de estar trabalhando durante a gravação do programa, mas a gente tem muito para debater e vamos falar muito sobre futebol. É aqui o treinador Pedro Pavan pediu uma substituição de última hora. Antônio Carlos não estará conosco hoje, mas semana que vem ele deve estar de volta. Quem nos acompanha na técnica nessa quase uma hora de papo é Ademir Lima. E você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/@hattrickoficial. @hattrickoficial também é o nosso Instagram. Vamos começar pelo mais recente hoje, vamos começar pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 em Minas Gerais, em partida atrasada válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora, o Grêmio segue na 11ª posição com 35 pontos, 6 pontos acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Gols de Hulk e Daverson para o Galo, Aravena descontou para o Tricolor. Lucas Sena, começando assim. O Grêmio jogou melhor, mas perdeu. Essa é a minha visão. Tu concorda? Eu concordo. O Grêmio ontem não foi de todo mal. Ele, mais uma vez, é uma tecla que eu tenho batido nas últimas semanas, que o Grêmio sempre produz para vencer, mas no fim não consegue se defender o suficiente para não perder. Mais uma vez o Grêmio criou oportunidade para tal, fez um gol com a Aravena, chegou a fazer outro com o Bright White anulado, criou outras oportunidades parados pelo goleiro do Atlético, enfim, lances em que o Grêmio poderia ter ampliado o placar. Então o Grêmio produziu o suficiente para vencer, não fez o suficiente para não perder num lance que, na minha visão, não foi pênalti, mas depois, numa falha defensiva, no segundo gol, Daverson infiltra sozinho dentro da grande área do Grêmio e converte o que seria o segundo gol do Galo na partida. O Grêmio foi bem, o Grêmio foi melhor que o Atlético Mineiro ontem, apesar de que o resultado vai para o lado de Minas Gerais, o Grêmio produziu para vencer. De novo, não soube se defender. Bom, mas uma situação que ficou bem destacada e que é algo que é comentado durante toda a temporada no futebol brasileiro é a arbitragem, né? Isso foi pauta das entrevistas do Renato, do presidente do Grêmio e do Reinaldo, que foi capitão do Grêmio nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O próprio Grêmio postou nas redes sociais um vídeo com 4 lances-chave, assim que questionando os critérios da arbitragem. Eu acho que é interessante. A gente não precisa ficar muito falando de cada um, mas é importante destacar esses 4 lances em específico. A gente deu uma comentada antes do programa começar, então a gente tem algumas opiniões bem parecidas. Eu começo, não tenho problema nenhum nisso. Pênalti no Hulk, quando o Gemerson supostamente derruba ele na área. Cara, no mínimo, assim, pra mim não foi pênalti, mas no mínimo tinha que ter chamado o VAR. O que tu acha? Com certeza. Claro que o VAR olhou, né? Não chamou o árbitro para ir no monitor, mas o VAR é obrigado a olhar esse tipo de lance. Mas eu, na minha interpretação, se o Gemerson derruba o Hulk, é porque o Hulk causa essa força de contato no Gemerson. O Gemerson é derrubado pelo Hulk para sim derrubar o Hulk depois. Então, no meu ver, há uma falta antes da falta do Gemerson, que é a falta do Hulk nele. O árbitro não entendeu assim, eu acho que é um erro grave da arbitragem nesse Grêmio, talvez o mais grave de todos. A gente ainda vai citar os outros da lista, mas essa é a minha interpretação. O Gemerson se derruba o Hulk, que eu não vi ponto de contato para tal, foi porque foi derrubado com um empurrão no peito pelo Hulk. E outra coisa, o Hulk, como a gente fala, é uma tora. Ele deu uma baita valorizada ali. Muito, meu Deus do céu. Se teve um toque, deu uma baita valorizada, mas eu vi a cena, até nos replays na hora, vi o vídeo depois, eu achei bem estranho.
Mas uma coisa tem que se destacar, o pênalti rolou e o Marquezinho mais uma vez Marquezinho no gol fez bola de tudo. pra um canto, goleiro pro outro, né? fez de tudo pra não pegar o pênalti. Não, fora que ele sai 2 dias antes da cobrança, mas tá, tudo bem. O torcedor do Grêmio já tá acostumado com isso. Não foi nem surpresa. É. Bom, agora tá, o Hulk faz o gol. Quem tava assistindo o jogo nem viu a bola sair ali do meio e o Braithwaite descontou, empatou no marcador. A questão é, a bola aparentemente pegou na mão do Braithwaite, então o gol foi anulado. Essa é mais uma questão, dessa vez eu vou pedir para te dar a opinião primeiro. Bom, nessa eu até entendo um pouco a anulação do gol, por mais que eu até o presente momento não tenha visto uma imagem conclusiva que mostre que o Braithwaite tocou a mão na bola. Essa regra, ela em particular, é muito... não é interpretativa. Se tiver qualquer toque de mão, o gol... qualquer toque de mão pelo marcador do gol, o gol tem que ser anulado. E bom, supostamente isso teria acontecido, o Braithwaite teria entrado em contato com a bola com a mão, com o braço, então aí sim haveria algo mais claro de anulação do gol e tá, tudo bem. Mas a minha dúvida ainda é, eu não vi uma imagem conclusiva que ele leva com a mão e não com a coxa a bola. O VAR optou por anular o lance, por chamar o árbitro monitor, diferente do pênalti, que poderia ter feito a mesma coisa, num lance que, no meu ver, era mais claro do que o lance do Braithwaite, mas enfim, a arbitragem de novo foi tendenciosa contra o Grêmio. Eu não posso cravar que o Braithwaite não levou a bola com a mão, ele pode ter sim levado, mas a questão é, eu não vi uma imagem conclusiva que provasse que ele levou a bola com a mão. Eu não digo claramente levou a bola com a mão. Agora, pra mim, a bola encostou na mão. A questão é todo o contexto. É todo o contexto da arbitragem. Assim, pra começar, eu não acho que o árbitro foi tendencioso, eu acho só que ele é fraco. Eu acho que ele é fraco, ele talvez Perfeito. ficou com medo porque, enfim, como é que ele ia ir contra o time da casa? É o trabalho dele, mas a gente sabe como é que é na prática. Agora, tá tudo bem, se tocou na mão... a regra é clara. A regra, perfeito. Agora, a gente já viu vários casos bem mais absurdos que não é pênalti. O do próprio Yuri Alberto, que a gente vai falar dele, contra o Grêmio, é absurdo. E, cara, tá bom, tocou na mão, é falta, é anulação, mas assim, não alterou em nada a trajetória da bola, como gostam de falar. Cara, que nem o presidente do Grêmio falou depois, que aquele corte, a mão, que aquele... Sabe? Não atrapalhou em nada. Bom, passou. Mas tá aí o desabafo. Agora, quem pode jogar com as mãos... Aí, ó. Tá liberado. Pra alguns tá liberado. É o zagueiro Lianco do Atlético Mineiro. Então, esse é mais um. Pode começar. Enfim, já tava caído no chão. De fato, não se pode cortar as mãos, mas ele impede a trajetória da bola dentro da grande área. E aí não é pênalti. Nem sequer o VAR interfere para que seja chamado pênalti. Bom, no meu ver, na minha interpretação, uma mão dentro da grande área que interfira a trajetória da bola é pênalti. Não foi o... Claro, existe o dito braço de apoio, que era o braço de apoio do Lianco, mas mais uma vez, regra interpretativa, não tem muito pra onde fugir. Pô, e atrapalhou diretamente, cara. É absurdo. Isso é absurdo como esse árbitro foi fraquíssimo. Fraquíssimo. E isso me dá mais raiva, porque aí o Renato vai lá, chega e fala tudo e tem que concordar com ele. Se tem uma coisa que eu não gosto é ter que concordar com o Renato. E não é por nada. Eu torço pro Ipiranga, olha aqui meu moletom. Eu não tenho nada contra o Grêmio. Eu torço sempre pros clubes do Rio Grande do Sul. Mas, pô, esse cara é muito mala. E aí, esse cara, né? Com todo respeito. Mas, cara, é absurdo isso. Bom, último lance destacado pelo Grêmio. O toquezinho do Fausto Vera sobre o PP. Pô, pelo amor de Deus, cara, quase deixou a chuteira pra no cara mim, e foi cartão amarelo. Indiscutivelmente cartão vermelho, né? O PP mostra o peito e tá 3 arranhão de trava de chuteira no lado do peito. Se tem prova mais clara do que isso, eu não sei. A arbitragem do jogo de ontem, enfim,
pelo menos 2 erros capitais para mim, que é o pênalti e a não expulsão do Fausto Vera. Quanto ao pênalti a favor do Grêmio, realmente a regra é interpretativa e o toque de mão do Bright White, se ele ocorreu, é falta. Então, no meu ver, 2 erros capitais que prejudicaram o Grêmio na partida de ontem. O Grêmio que fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, mas, de novo, teve que jogar também contra a arbitragem, que foi bem a favor do Clube Mineiro. Não, e não é a primeira vez, cara, que a gente vê algum clube contra o Grêmio, até contra o próprio Inter, ou contra o próprio Juventude, enfim, contra clubes do Rio Grande do Sul, sendo beneficiados. Mas eu ainda aposto que é a fraqueza do árbitro, é só burrice, é falta de preparo, e aí é o problema muito maior. Mas aí que eu digo, se o árbitro tá mal preparado, o cara que tá no vídeo, ele tem que trabalhar, ele tem que mostrar pro árbitro que não foi pênalti, mesmo que ele tenha dado com tanta convicção. Ele tem que, como fez no lance do Bright White, tem que chamar ele para mostrar que pode ter um possível toque de mão. Tem que chamar ele quando o cara dá com a chuteira no peito do outro. Então, Esse é todo o contexto que me pega. Cara, como é que não chamou o árbitro para ver no VAR o pênalti no Hulk? Logo no início, cara. É isso. Se o árbitro tá mal preparado, é para isso que tem o árbitro de vídeo, para corrigir os erros daquele que tá no campo. É complicado. Mas, bom, de qualquer forma, isso atrapalhou o Grêmio, mas o Grêmio também foi atrapalhado pelo próprio técnico. Também. Tu não acha? Concordo. Pô, eu acho que o Renato acertou na escalação titular, né? Botou Rodrigo Eli e Gemerson de titulares, talvez seja a melhor dupla que o Grêmio tem hoje em dia. O jovem Igor Serrote de titular, eu achei, assim, o guri não tremeu, ficou ali trocando empurrões com o Paulinho. E, bom, eu quero saber de ti. O que tu achou da escalação e se tu puder falar um pouco das trocas também, que aí eu acho que já foi um pouco mais absurdo. Não, mas eu não manteria a escalação titular pelo simples fato que eu ainda sou defensor de Cristaldo e Monsalvo jogarem juntos. Os melhores têm que jogar. Desfaria um pouco esse meio de campo. Não tinha necessidade de Edenilson e PP e depois Cristaldo. O Grêmio não soube se defender com um volante a mais. Eu acho que o ponto é que não podem jogar juntos Monsalvo, Cristaldo e Soteldo, porque Soteldo e Cristaldo não voltam muito para marcar. Agora, com o Aravena em campo, a coisa é diferente. O Aravena é um ponta que vai e vem o tempo inteiro, ele ajuda, recompõe na marcação. Eu ainda insistiria em testar Aravena, Cristaldo e Monsalve. E aí sim, sacaria ou o Edenilson ou o PP. Pelo nível de jogo de ontem, sacaria o PP, porque o Edenilson agregou bem mais. O Igor Serrote ontem ele não foi muito bem na partida, ele estava levando muito bola nas costas no lado direito, mas ele merece essa oportunidade. João Pedro estava suspenso, Fábio também, e ele tinha ido muito bem no jogo contra o Fortaleza. Ele entra no segundo tempo, consegue fazer corredor direito muito bem, dá assistência para o gol do Soteldo. Mas é só isso. Eu acho que o Grêmio estava bem escalado. A loucura começa no segundo tempo, quando o Renato achou que o caminho para empatar com o Galo era a lei do ex. Depois ele coloca 2 laterais esquerdos em campo ao mesmo tempo, Mike e Reinaldo. Eu não sei explicar qual é o pensamento de alguém que coloca 2 laterais esquerdos em campo ao mesmo tempo, sendo que o nível deles é Reinaldo e Mike. Não é como se ele tivesse com o Marcelo, pudesse improvisar ele em outra função. Mas tudo bem. Colocou o Pavon muito mal, mais uma vez muito mal. De novo, Diego Costa e Bright White no final do jogo. Tinha dado certo contra o Fortaleza, não deu certo contra o Galo. Mas tá, tudo bem. Mas eu acho que o mais grave de tudo é jogar com Mike e Reinaldo no final da partida, como se isso fosse normal. A gente não pode normalizar isso. A sensação que fica é que muitas loucuras são normalizadas assim que elas saem da boca do Renato. Bom, cara, tu acha que o Igor Serrote, o quanto por cento de culpa ele tem no gol do Daverson? Tava ali, pouca. Tava mal posicionado, mas não, a bola sem entrar no buraco no meio da defesa do Grêmio não é culpa do Igor Serrote, até nem era pelo setor dele, então não tem muita culpa, mas ele teve culpa no Grêmio ter corrido perigo. Ele recebeu muita bola nas costas, o Hulk estava fazendo o que queria pelo lado
dele do campo. E aí sim, aí o Grêmio tava correndo perigo por causa do Igor Serrote. Mas no gol, tava fora do setor dele, não tem grande parcela de culpa. O Aravena é mais um jogo, acredito que na sequência, acho que foi contra o Fortaleza. Segundo com gol. Então, pois é, 2 jogos em sequência, 2 gols. E mais que isso, produzindo, a Aravena produzindo bastante. Parece que ele se encontrou bem com o Braithwaite de alguma forma, mesmo que eles não ali tenham feito gol juntos e tal. Mas o que tu faria? Porque agora há um problema bom. Aravena ou Soteldo? Aravena. E o Aravena volta para marcar e isso para mim é o que tem que ser levado em consideração. Além de que ele é mais objetivo que o Soteldo. Claro, o Soteldo tem um poder de 1 contra 1 que nenhum jogador no Grêmio tem. Mas por muitas vezes o torcedor se irrita com o Soteldo de ficar ciscando a bola, não dá em nada. O Grêmio, quando tem Soteldo em campo, não tem cruzamento na área, porque a bola no Soteldo para ele ciscar para cima do marcador, e isso por vezes incomoda muito o torcedor. Eu sou mais do Aravena, que é um jogador mais incisivo em velocidade, é mais veloz que o Soteldo, e ainda ajuda na recomposição, e reforça minha tese. Eu quero ver Aravena, Cristaldo e Monsalve jogando juntos. Talvez isso já não seja mais possível na cabeça do Renato, mas eu ainda acredito que pode vir a trazer bons frutos para o Grêmio tendo uma linha de 3 com esses 3. Bom, só para quem não sabe, o Vila Sante e o Soteldo dele não participaram do jogo porque eles estão com as suas seleções nacionais. Tu sabe por que o nome do Igor Serrote é Igor Serrote? Por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Mas tu sabia que ele usava... Isso eu vi no Portal Terra. Tu sabia que ele usava no Instagram, ele postava uma foto e botava a hashtag Serrote neles. Não sabia. Pô, esse guri é absurdo, cara. Pô, ele é uma boa peça pro Grêmio dar uma valorizada, pô. Não, ele pode ser bem lapidado. No que eu vi das 2 partidas, claro, não foi muito bem contra o Galo, mas contra o Fortaleza ele entrou muito bem. Claro, entrou mais avançado no campo, nessa ideia de ter 2 laterais em campo. E ele era quase um ponta, mas ele conseguiu, não só na assistência para o Soteldo, mas estava contribuindo na recomposição com bons desarmes, e quando ia ao ataque foi muito bem, por exemplo, quando deu assistência. Então eu acho que ele é alguém que pode ser lapidado, ainda mais o Grêmio, que só tem um lateral direito que eu considero que está para o ano que vem, porque o Fábio, tomara que não esteja nos planos. Não, o Fábio ele só faltou falar com as palavras diretas que ele vai se aposentar. Mas o Fábio enfim, o Reinaldo ele tomou um cartão amarelo, tá suspenso, tá fora do Grenal. Não sei se isso é mais 1 ou menos 1 pra ti. É menos 1 porque a gente não tem um lateral esquerdo melhor que o Reinaldo, então... É possível que a gente veja o Fábio? A gente vai conversar mais disso no próximo programa. Eu acho que será o Fábio. Não, mesmo com o Mike Silvan. Sim, eu acho que vai ser o Fábio igual. O Fábio foi bem de lateral esquerdo na Libertadores, quando foi obrigado a jogar de lateral esquerdo, ele foi bem. Então, e além, Grenal é um jogo que te exige mais, mais experiência, e o Mike Silvan não tem essa bagagem que o Fábio tem para jogar um clássico desse tamanho. Então, acredito que será o Fábio, sim. Bom, o Grêmio, como eu falei, tem 35 pontos, precisa, em teoria, de mais 10 para se manter no Brasileirão Série A para 2025. Isso é uma coisa que a gente fala toda semana, mas é que toda semana o contexto pode mudar, né? O Grêmio tem mais quantos jogos? 10 jogos? Deixa eu ver aqui rapidinho. O Grêmio terminou o primeiro turno. O Grêmio tem mais 9 jogos para conseguir... Agora é aparelho com todo mundo, né? 10 pontos. Após ter jogado atrasado ontem. Tu acha que o Grêmio tá em que situação na tabela? Eu acho que o Grêmio tá tranquilo. É muito forte dizer que tá tranquilo, porque, enfim, não alcançou os 45 pontos e talvez nem alcance. Mas é que tem muita gente abaixo do Grêmio que não vive um bom momento. E eu acho que isso é reconfortante, porque quando tu olha para essa situação da tabela... Claro, o Grêmio se sente ameaçado, mas ele está sendo ameaçado pela tabela e não pelos adversários, porque os adversários não têm mostrado o suficiente para ter algum crescimento e se livrar do rebaixamento. Vitória, Corinthians mesmo, Fluminense até mostrou uma melhora, mas o Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense em queda livre no campeonato, então quem está atrás do Grêmio no momento é pior que o Grêmio.
É que a gente vê os próximos jogos do Grêmio sem ser o Grenal, depois. Ó, o primeiro, depois do Grenal, vai ser o Atlético Goianiense. 3 pontos. Que, sim. pô, o presidente do... Tu viu isso? O Sim. presidente do clube até já falou que estão pensando em 2025. Pô, eu acho isso meio absurdo. É meio absurdo, mas ele não tá de todo errado também. Não, ele não tá tudo errado, só que eu não acho que isso é uma coisa que Não tu é fale... algo que tu externe. É, não é algo que tu fale num É. pronunciamento oficial, Sim. que tu já desistiu. Porque, Perfeito. pô, se matematicamente tem chance, nem que seja um, mas tem um torcedor do Atlético Goianiense que ainda acredita, e aí tu acaba com esse cara. Perfeito. Que incentivo tu quer nos próximos jogos. Mas, enfim, ele tá dito, é pra ser 3 pontos pro Grêmio. Aí tá, tem o Fluminense, que eu acho que é uma situação que não tem como saber o que vai acontecer. É um meio, jogo mais- de 6 parelho. pontos. É um jogo de 6 pontos. O Grêmio vai ir pra ganhar, assim como o Fluminense, né? Palmeiras Complicou. complicou, esquece. Aí tem o Juventude, que 3 também tá pontos, mal. 3 O pontos. Cruzeiro, eu acho que também é um pouco mais parelho, não sei o que tu acha. É, mas é fora de casa, tem que... O Grêmio tem que fazer os pontos dentro de casa, essa é a verdade. Então, o Grêmio joga dentro de casa contra o São Paulo, aí depois tem o Vitória fora e depois tem o Corinthians O na Grêmio arena. vai fazer os 12 pontos dentro de casa. É? Vai fazer Atlético Goianiense, Juventude, São Paulo e Corinthians. E vai estar livre da zona de rebaixamento e vai rebaixar o Corinthians na Isso última aí que eu rodada. queria falar. Isso seria absurdo. Seria Seria. uma grande história. A grande verdade é que o torcedor do Grêmio ele nutre um ódio pelo Corinthians. O Grêmio teve o prazer de rebaixar o Corinthians em 2007. O Corinthians também teve o prazer de rebaixar o Grêmio em 2021, né? O Corinthians empata com o Grêmio com o golaço do Renato Augusto na 37ª rodada. E na 38ª o Corinthians joga contra o Juventude no Alfredo Jaconi, fatídico gol de pênalti do Chico Kim, e rebaixa o Grêmio. Então, ano passado, por exemplo, o Grêmio não foi campeão brasileiro por causa do Corinthians. O Grêmio seria líder do Campeonato Brasileiro faltando 3 rodadas e o Grêmio perde pro Corinthians na arena. O torcedor do Grêmio tem muitos motivos para odiar o Corinthians e com certeza vai lotar a arena para, se for possível, rebaixar o Corinthians na última rodada. Eu não sei se isso existe no futebol brasileiro, mas o Grêmio tinha que fazer que nem fazem na NBA, mandar um contrato pro Lua de 10 dias. Só pra ele ser relacionado pro último jogo e se precisar bater um pênalti, ele bater e... Seria muito épico. Pô, seria... Mas já tiraram essa história da gente e a gente não vai esquecer. É isso aí. Bom, mas o próximo jogo do Grêmio é o Grenal. O Inter jogou no final de semana, empatou em 2-2 com o Corinthians na Neoquímica Arena, falando do querido Corinthians. Falando coisa ruim. O Inter, então, entrou no G6 mesmo com o empate, agora tem 46 pontos. Apenas 6 pontos distanciam o Inter do G4, que é o Flamengo que ocupa a 4ª posição. O Inter também segue invicto, já são 9 jogos sem derrota. Cara, foi uma noite brilhante de Yuri Alberto, que às vezes parece que decide jogar e às vezes esquece como é que joga. Mas quem que fez os gols do Inter? O lateral Bernabei, que assim, ó, que pecado pro Hugo Neneca. Desvio matou o Hugo Neneca, já tava caindo. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Mas olha, que bonito o gol do Ricardo Matias. Bonito. De letra, só empurrou. Bom, a questão é, sem Borré, Ener Valencia foi mais uma vez o escolhido para ser o titular, mas ele ainda não fez o gol. Ele fez um gol agora já nesse retorno, mas não é aquela coisa que é o esperado e que ele sabe fazer. O Ricardo Matias, ele entrou no segundo tempo, aos 35 do segundo tempo, ele tem 18 anos, é um jovem, e ele fez o gol que impediu a derrota. Fez nos gols dos acréscimos, estava no golaço. 3 minutos. Pô, absurdo. O Borré deve voltar pro Grenal, né, no dia 19. Mas, cara, eu quero saber. Tu não acha que o Ricardo Matias ele pode momentaneamente subir um degrau assim na disputa pela posição? Eu acho que ele tá na frente do Alário. Eu também. Mas assim... Eu acho que ele já tá na frente do Alário. Claro que passar à frente do Ener Valencia ainda vai ser muito difícil para ele enquanto o Ener ainda estiver no Inter, porque tá se tratando de um jogador que é de classe nível continental. Ele é um grande centroavante a nível continente. O momento do Ricardo Matias ele é melhor que o do Valencia, mas ele subir esse degrau ainda, eu acho que é mais difícil, porque tá se tratando de um jogador muito grande, que é o Ener Valencia. O Borré nem se fala, o Borré vive um grande momento. Mas é isso, hoje ele é o terceiro atacante do Inter, no meu ver, na frente de Alário, na frente de Luca, enfim.
Apesar do Alário também já ter sido um jogador continental, ele tá encostado no Inter enquanto o Ricardo Matias vive um bom momento. E eu acho que o Roger já entendeu isso, que o Ricardo Matias estava pedindo essa passagem na fila, já conseguiu essa passagem do Alário, mas do Valência vai ser um pouco mais difícil. Claro, não duvido de, no Grenal, estar o Borré em campo e, na hora de substituir, o Ricardo Matias ser o escolhido no lugar do Valência. Mas o que eu quero dizer é, se os dois estiverem à disposição para começar um jogo, começará o Valência. Tu acha que esse Grenal tem grande possibilidade de impactar no resto da temporada para algum dos clubes? Por exemplo, se o Grêmio ganha, deslancha, assim, absurdo, e se o Inter ganha, tá uma caída, assim. Não, assim, perde o ânimo de ir buscar o G4 como tá agora. Cara, eu acho que pro quesito anímico do Inter, ganhar o Grenal vai ser muito bom. Acho que o Inter vai buscar o G4 com certeza se ganhar o Grenal. Mas é o que eu te disse, do Grêmio eu tô muito tranquilo, independente do resultado do Grenal, porque se imagina, claro, ninguém quer perder um Grenal, mas o momento é do Inter, o Inter é favorito em relação ao Grêmio hoje, e eu tô tranquilo com os 4 jogos que o Grêmio tem em casa. Eu acho que vai ser ali que o Grêmio vai fazer a pontuação necessária para não cair para a Série B. Então, no mais, perdendo, eu acho que tudo bem, as águas seguirão calmas como estão, mas vencendo é alastro. Aí o Grêmio tem chance de crescer um pouquinho na temporada, mas eu acho que é aquilo. Mesmo que vença, a expectativa de pontuação do Grêmio não vai mudar muito, porque os jogos que o Grêmio tem fora são difíceis, é Cruzeiro, é Palmeiras, tem um Fluminense lutando para não cair, então a tabela do Grêmio fora de casa ainda assim é muito difícil. Não deve ser tão definitivo, então, para essa temporada. Pro Grêmio, eu acho que não, mas pro Inter, se o Inter vencer, tende a ficar no G4, tende a crescer no campeonato, sim. Mas tem um ser humano que esse Grenal vai ser um pouquinho mais diferente, né? O treinador Roger Machado. Com certeza. Que vai encontrar o ex-clube onde é ídolo, ou para alguns era ídolo. Mas enfim, segue com as conquistas, ficam pra história. Pô, esse coitado. Coitado não, enfim, tem o time dele, vai fazer o trabalho que dá, mas com certeza vai ser uma tarde diferente pro Roger Machado. Mas tu acha que por ser no Beira-Rio, isso o Antônio falou no último programa, talvez tenha um pouco mais de alívio? Pro lado do Roger, sim. Eu acredito que se ele fosse jogar um clássico Grenal na arena com 50 mil pessoas do outro lado, a situação é bem diferente. Agora, quando tu joga um clássico dentro da tua casa, com o torcedor todo a teu favor, o Roger tá enfrentando ali, 11 jogadores do Grêmio e 3 mil a 5 mil na arquibancada. Então, é pouca coisa. Tá jogando dentro dos teus manos, então não existe tanto essa pressão. Agora, se fosse a situação contrária, aí sim. Cara, eu queria falar um pouco contigo antes da gente passar para a seleção brasileira. Queria falar um pouco contigo sobre o contexto, o Brasileirão, sobre as outras competições que tem a aproveitar um tempinho. A gente fez isso com o Antônio no último programa. A gente falou bastante do Felipe Luiz. Inclusive, o que tu achou de toda essa situação do Tite sair, do Felipe Luiz chegar e virar treinador do Flamengo oficial? O Flamengo virar uma máquina. Pô, o que tu achou? Cara, o que eu achei é que o Felipe Luiz chegou lá e ele sabia o que os jogadores queriam. Até mesmo por ter convivido com esses caras durante os últimos 3, 4 anos e entender bastante de futebol e do que o jogador precisa ou quer. Ele entendeu o que os jogadores queriam, o que o Flamengo precisava no momento, mudou a escalação e parece que o time comprou a ideia do Felipe Luiz. E quando se compra a ideia com tamanha qualidade que tem no elenco do Flamengo, o natural é que o time jogue muita bola. Funcionou de imediato, bastou só os jogadores comprarem a ideia, o que parecia que não estava sendo muito comprada a ideia do Tite. Eles derrubaram o Tite, essa que é a real. Isso ficou meio nítido depois da primeira partida sem o Tite no comando. Eu não sei se eles derrubaram o Tite. Não, derrubaram, eu sei. Não, tô brincando, mas, cara, é muito estranho. É muito estranho o Tite com
o poderio mental e tático que tem não conseguir fazer. Mas o ponto é, E não é a primeira vez que isso acontece eles no não Flamengo. compraram a ideia do Tite. Né? Igual compraram a do Felipe Luiz. Mas tá, eu tenho medo do que pode acontecer agora, porque eu acredito que tu tenha assistido o Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Foi 1-0, mas foi só 1-0 porque o Hugo Souza não quis que fosse mais, porque o Flamengo jogou muita bola. Como há tempos eu não vi o Flamengo jogar bola, o Flamengo jogou bola. Não dá, assim, eu assisti os 2 jogos contra o Penharol e assisti esse Flamengo e Corinthians. É outro time. E é outro time, é outro futebol. Chega a ser absurdo. É bizarro. Um time que não conseguia produzir ataques, que foi o que jogou contra o Penharol, principalmente no Uruguai. No Brasil até produziu algo, mas no Uruguai, um time que não conseguia produzir ataques, em uma semana massacrou o Corinthians dentro do Maracanã como se não fosse nada. Então, mudou muito. Pô, o Flamengo agora tá na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Na frente E dele. tende a crescer. Pô, e na frente dele tem Fortaleza, com 55 pontos, 4 pontos a mais que o Tende a Flamengo. cair. Tu acha que Sim. já atingiu o ápice da temporada, agora é, assim, constância pra Já baixo. tá oscilando. É. Mas vai pra Libertadores ano que vem. Oi, tá bom. Não sei se tá bom, na real. Claro, o objetivo deles era maior, mas vai ser mais ou menos isso. É que a gente tende a olhar um pouco pro Fortaleza, não com pena, mas com um olhar diferente, por não ser um time do eixo, por ser um time que tá estruturado, mas é um projeto que vem de anos. Mas de fato eles passam por muito mais dificuldades do que times do eixo, ou até mesmo do sul. Tem aquela estatística assustadora do quanto de quilometragem percorrida percorre o Fortaleza por temporada em relação a times do Sudeste e do Sul. O critério de exemplo é Grêmio e Inter, que viajam mais que o normal, eles viajam mais que o dobro que Grêmio e Inter e mais que o quádruplo que uma equipe do Sudeste do Brasil. Então, cara, querendo ou não, isso é um desgaste, é um cansaço que quando vai se acumulando e não tem como querer competir no mesmo nível. É muito, muito difícil. Bom, Palmeiras é o vice-líder e Botafogo é o líder. São 3 pontos de diferença. O que tu acha que vai acontecer hoje, no dia 10 de outubro? Passa um filme na cabeça, né? Pô, cara... Ano passado, salvo engano, a gente já... Não, a gente... A essa altura já tinha cravado o Botafogo campeão. Essa altura muita gente já tinha cravado o Botafogo campeão. Mas na primeira semana de novembro é a semana da tragédia, né? Que o Palmeiras faz o 4-3. Em 7 dias, o Botafogo toma a virada do 4-3 pro Palmeiras, perde o clássico pro Vasco em São Januário e toma 4-3 pro Grêmio de virada também, na mesma semana. Então, a gente já viveu algo muito parecido com isso, mas eu acho que o final desse ano vai ser diferente. O Botafogo tá muito encaixado, é o melhor time do continente hoje. Eu acho difícil de deixar escapar. Pô, eu tô muito ansioso. Por mais que o Palmeiras só jogue um campeonato e eles estão querendo demais. Mas eu tô muito ansioso, mesmo assim, pra ver como é que vai ser o desfecho da Libertadores. Pô, eu tô uma final entre esse Botafogo e esse River Plate. Se for isso que acontecer, vai ser muito legal. E o Botafogo tá indo pela primeira Libertadores da história, então... Mas deve ser na casa do River Plate, né? É na casa do River Plate, já tá independente. certo. O estádio tá certo. Monumental de Núñez. Pô, e não é fácil, cara. Não é fácil. Mas vai ser massa de ver. E tem a Copa do Brasil. Vasco da Gama e Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Já aconteceu o primeiro jogo da semifinal. No primeiro jogo, o Atlético Mineiro ganhou de 2-1 do Vasco e o Flamengo, como o Lucas falou, ganhou de 1-0 do Corinthians. Quem tu acha que vai ser os finalistas? Eu acho que essa Copa do Brasil estava em aberto até o Felipe Luiz acertar com o Flamengo. Tu acha que ele vai papar? Eu acho que vai papar e a final vai ser um clássico, vai ser Flamengo e Vasco da Gama. Ah, seria legal. Mas seria legal se o Vasco ganhasse. Seria muito legal, mas não vai ter muito. Com o gol do Coutinho. Aí, ó. Pra quem não sabe, o Lucas é um grande fã do... Felipe Coutinho, gênio. Magic Couto. Magic Couto. Tá. Vamos voltar agora um pouco pro interior do Rio Grande do Sul. Falar do Inter de Santa Maria. Presidente Pedro Della Páscoa já anunciou... Não, gente, não adianta sonhar. Ele não estará em 2025. Seus últimos dias de mandar.
São os últimos dias, se eu não me engano, vai até o dia 21 desse mês. A partir do dia 22, ou não vai ter presidente, ou vão ter achado outro nome. Até o momento ainda não há presidente confirmado para a próxima temporada no Inter de Santa Maria. Cara, a gente comentou no último programa sobre os feitos do Pedro de la Páscoa. Ele, por exemplo, da base. Cara, ele implementou um sub-17 vitorioso. Porque há anos o Inter de Santa Maria não tinha um sub-17. Aí ele foi lá, implementou. Foi campeão da segunda divisão estadual e se manteve na primeira temporada na Elite. 2 anos de objetivo cumprido. Pô, e assim, a gurizada dá uma vacilada, né? Eles acham que todo jogo é motivo de briga. E isso aí é um problema. Mas, enfim, dentro de campo eles resolveram os problemas. O Luizinho, o professor técnico Luiz Pérez, se eu não me engano, pô, é um bom técnico, tanto que conseguiu esses feitos. Havia planos de ter um sub-15, só que por questões financeiras eu fiquei sabendo que acabou não rolando. E agora, inclusive na noite de ontem, quarta-feira, dia 9, o lançamento do manto e da apresentação do time sub-17 feminino. E, cara, o Inter de Santa Maria ter um time de base feminino é muito significativo para todo o estado, principalmente para o interior, mas para todo o estado. Cara, o Inter também montou 2022, se eu não me engano, o Pedro de la Páscoa chegou depois, mas 2023, 2024 ele montou times extremamente competitivos para a divisão de acesso. Nesse ano foi, cara, questão de muito pouco para não estar na elite. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o mandato dele, o que tu achou, o que tu talvez achou que faltou, Por favor. Cara, acima de tudo, como jornalista, torcedor, que apoia e que quer o bem do futebol da cidade, queria que o Pedro de la Páscoa se mantivesse no cargo, porque o retrato é muito positivo, né? Eu acho que não tem como olhar para esses últimos 2 anos e não pensar assim. O crescimento foi não só no profissional, como tu bem destacou, agora com a chegada do Sub-17 feminino, com anos de sucesso do Sub-17 masculino e principalmente no profissional rendendo frutos ao Inter de Santa Maria que o torcedor não via há anos. Ano passado o Inter SM chegou às quartas de final da Copa FGF, levou uma goleada fora de casa e mesmo assim teve a capacidade de vir aqui com um time competitivo e quase buscar o resultado. Esse ano, novamente, fez uma grande primeira fase, sendo a segunda melhor campanha do grupo, indo para os mata-matas como favorito ao acesso e por um detalhe, não conseguiu acesso. Então, o retrato da gestão desses últimos 2 anos do Pedro de la Páscoa dentro do profissional ou nas categorias de base ou até na gestão do clube, ele é incrível. Foram os 2 anos em que o clube realmente conseguiu se alavancar aí nos últimos 8, 10 anos. Então fazia muito tempo que o Inter de Santa Maria não dava esse salto esportivo e de organização como deu nesses últimos 2 anos de gestão do Pedro. Eu acho que o que dá para se dizer é que o retrato é muito, muito, muito positivo. Ele sai da sua gestão deixando um clube organizado e também com boas peças competitivas para o ano que vem. Não, e esse time, essa equipe que foi montada para esse ano, que, cara, ficou há muito pouco. Cara, meu Deus, ficou há muito pouco de subir. Muito pouco. Muito pouco. Sim, ó, muito pouco. Quando a gente fala com os torcedores, grande parte fala, pelo menos pra mim, que esse foi o melhor time desses 13, 14 anos, não lembro agora ao certo, fora da elite, é o melhor time que o Inter já teve. E realmente é o melhor. Óbvio, isso significa que mais dinheiro foi investido. E esse, inclusive, é um dos problemas que fez o Pedro de la Páscoa sair. É a falta de apoio dos empresários da cidade e, de certa forma, da torcida. Mas a gente vê também no mandato a evolução do Pedro de la Páscoa. Como ele realmente se doou para o cargo e como ele focou em melhorar. Porque ele chega para a temporada de 2023, ele traz um técnico que no Inter de Santa Maria se mostrou ultrapassado, que é o Benhur Pereira. Agora ele está no Aimoré e está mandando bem, de certa forma. Talvez até passe para o mata-mata da Copa FGF. Ele viu que não deu certo,
Ele foi mandado embora, trouxe o Márcio Nunes, que, cara, foi um baita técnico. Uma ascensão meteórica no Inter de Santa Maria. Cara, o Márcio Nunes não perdeu em casa com o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria ficou mais de um ano sem perder em casa e isso começou com o Márcio Nunes. Ele, como ele mesmo fala, ele devolveu a autoestima pro torcedor. E ele só acabou saindo porque ele recebeu uma proposta que dá para muito bem entender. Ele foi chamado pelo Avenida para disputar a primeira divisão. Para disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho nesse ano e depois tinha os planos da Série D. Acabou não dando certo, ele acabou saindo antes, aí foi pro Veranópolis, agora tá no Passo Fundo, ano que vem vai treinar o Guarani. Isso, inclusive, é outra coisa, porque muito se comentava que existia a possibilidade dele treinar o Inter de Santa Maria no ano que vem. Mas não, ele foi anunciado pelo Guarani, vai disputar a primeira divisão e depois a Série D. Óbvio que as coisas podem mudar, mas para hoje é isso. Sem a certeza de um presidente, também fica complicado de tu fazer planos. Eu não sei nem como é que tá a situação dos jogadores que já tinham sido anunciados, porque o Misael foi anunciado, o Rodrigo Augusto, que é o zagueiro, para mim, os melhores zagueiros do Inter de Santa Maria nesse ano, foi anunciado. E eles acertaram tudo com o Pedro de la Páscoa. Agora a gente não sabe como é que é. Ai, cara, não sei o que pensar, não sei o que esperar. O complicado é que sem um presidente, ou enfim, sem alguém candidatos à presidência para o ano que vem, não tem muito como olhar para o futuro pensando, esse projeto vai dar certo ou não, enfim, não tem muito para onde fugir agora. Deixar o tempo passar e esperar que alguém apareça para que salve o Inter de Santa Maria de ficar nesse limbo aí. Não, e que, enfim, os empresários da cidade deem o apoio. Provavelmente, se tivesse subido, teria o apoio, mas... teria muito apoio. Não é assim, cara. Tem que... mas se não tiver apoio agora, não vai ter como apoiar depois. Tem que plantar para colher depois. Perfeito. Seleção brasileira, último tópico do programa de hoje. O Brasil joga hoje, no dia em que gravamos este programa, às 9h, desta quinta-feira, contra o Chile, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Aparentemente, a escalação já foi revelada, até pelo próprio técnico. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. O que o Endrick fez para esse senhor? Eu não sei explicar o que o Endrick fez para esse senhor, mas o Igor Jesus está jogando muita bola. Claro, talvez não seja de se explicar a primeira convocação já ser titular da seleção brasileira. Eu ainda iria de Endrick, mas é fato que o Igor Jesus está jogando muita bola, ele está muito bem no Botafogo, apesar de não justificar a escalação como titular. Assim, eu entendo que essa escalação acaba sendo diferente do ideal, porque, enfim, o Vinícius Júnior não pode, o Alisson, o Éder Militão, o próprio Neymar, de certa forma, não sei se entra, mas eu fico feliz de ver que o Dorival Júnior tirou o Rodrigo lá da frente. Sim, eu acho que ele já percebeu que isso deu errado. Pô. E olho nele, Savinho. Eu já bati nessa tecla lá atrás. É um jogador que tem essa capacidade de 1 contra 1 espetacular. É literalmente o ponta driblador que todo time precisa. E o Rafinha tá jogando bastante no Barcelona. Também tá pedindo passagem. Eu vou dar um voto de confiança nele. Que ele fez uma Copa do Mundo horrível, mas isso eu nunca vou esquecer do que ele fez em 2022. Mas ele fez uma boa Copa América. E um bom ciclo para a Copa do Mundo também. Pois é, exatamente. Vamos ver o que vai ser o Chile. Pô, com todo respeito, não sei... Tem que ganhar do Chile. Pô, quem que joga no Chile hoje? O Chile é uma seleção que não se renovou, então os velhos nomes ainda a gente vai ver em campo. Como é que é o nome do que tava no Flamengo, que foi Vidal. pro Colo-Colo? O Vidal. Uhum. Ele ainda tá. Se ele não tivesse aposentado da seleção, eu posso ter enganado. Se não me engano, sim. O que tu acha de placar? Eu acho que o Brasil vence com tranquilidade. Chile, como eu disse, é uma das seleções que não se renovou aí e não está passando por um processo de renovação, como está sendo pelo menos com o Paraguai, ou como já está em renovação com Venezuela, Equador, Colômbia. É uma seleção que não se renovou. Eu acho o Brasil bem favorito. 2-0. Então é isso, vou botar um 3-1 para ser diferente. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado, Lucas Sena, pela parceria.
Semana que vem você não estará conosco, pois outra seleção terá te convocado, e desta vez uma seleção esportiva de verdade. Então é isso. Muito obrigado. Se despeça dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, meu caro. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Um beijo e até daqui 2 semanas. Acompanhe o Hat-Trick também, semana que vem. É isto. Semana que vem estamos de volta para falar ainda mais de Grêmio, Inter de Santa Maria, Seleção Brasileira e tudo que calhar. Muito obrigado. Até mais.